Queridos, boa noite. Vamos para a nossa segunda mensagem da série Escolhas de Cura. E hoje nós vamos falar aqui de forma bem objetiva sobre a escolha da esperança. E eles não param de ficar mandando foto do Maracanã para mim. De vez estar na igreja, aí, ó, tá lá no Maracanã só me aguçando. Escolhas de cura. E hoje nós vamos falar sobre a escolha da esperança. Quero ler 2 versos bíblicos com você, para a gente poder pensar aqui nessa noite. Primeiro, Hebreus 11, verso 6. Depois, Efésios 1, 19 a 21. Você pode ler na sua Bíblia, você pode ler na projeção, você pode ler também no seu guia de estudo. Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo e seja no mundo vindouro. Amém? Vamos ler todos juntos Hebreus capítulo 11, verso 6. Qualquer um que quer Queridos, chegamos à segunda mensagem da série Escolhas de Cura. No domingo passado, fomos desafiados a receber a cura através da escolha da liberdade. No domingo passado, nós aprendemos a reconhecer que não somos Deus. Nós admitimos que não temos o poder para controlar a nossa tendência de fazer as coisas erradas e que a nossa vida está fora de controle. E hoje nós vamos olhar para uma outra perspectiva dessa escolha de cura que a gente precisa fazer. Hoje nós vamos perceber que só viveremos a cura que Deus ele tem para nós se deixarmos definitivamente o estado de negação. Se a gente quer passar por uma profunda experiência de cura na nossa vida, a gente vai ter que deixar o estado de negação da nossa vida. A negação é o que muitas das vezes nos impede de mover na direção da cura que Deus ele quer realizar na vida de cada um de nós. Na verdade, queridos, existem algumas frases que podem identificar a negação na nossa vida. Por exemplo, realmente não existe nenhum problema comigo. Uma outra frase que é muitas das vezes a gente diz: eu estou muito bem, obrigado. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de você. Muitas das vezes eu também não preciso de Deus. Isso que estou vivendo não se trata de um problema. Isso eu posso resolver sozinho. Se esse tem sido o seu discurso frequentemente, é possível que você esteja vivendo na negação. E viver, queridos, na negação
é viver com um câncer dentro de nós, achando que a gente está muito bem, que a gente está saudável e que a gente não tem nada para tratar ou para se curar na nossa vida. Há muitas pessoas no nosso meio enfermas, extremamente doentes, achando que estão saudáveis, seja no espírito, seja nas suas emoções, ou seja até mesmo fisicamente. A negação, queridos, é algo que nos paralisa. A negação é algo que nos move para trás, não deixa a gente avançar, não deixa a gente crescer. Se a negação é algo que tem nos paralisado, é algo que tem nos aprisionado em alguma coisa, o que é que a gente deve fazer para que a gente saia da negação? Há algum antídoto para que a gente deixe uma vida de negação? O que na verdade me faz encarar os meus problemas de frente? O que de verdade me faz olhar para dentro de mim e identificar que eu tenho uma necessidade, que eu tenho um problema e que eu preciso de ajuda e que eu preciso de cura? Na verdade, queridos, Deus ele tem um antídoto para a negação. A negação é uma coisa que nos escraviza. A negação é uma coisa que nos faz acostumar com a dor que a gente está sentindo. E pastor, então qual é o antídoto de Deus para tirar de mim aquelas coisas que estão acostumadas, eu estou me acostumando com elas e que eu ainda não consegui enxergar que é um problema que tem me feito sofrer? Qual é o antídoto que Deus ele usa quando a gente se encontra no estado da negação? Esse antídoto se chama a dor. Quando eu não reconheço, quando eu não quero sair da negação, ainda que isso me faça sofrer, Deus ele aumenta um pouco mais a dor que eu estou sentindo. Porque a única forma dele trabalhar em nós, trabalhar na nossa vida. A dor é o megafone de Deus. Muitas das vezes só nos enxergamos como verdadeiramente somos quando a dor chega na nossa vida, quando o sofrimento bate a nossa porta, quando as perdas invadem o nosso coração, quando eu me sinto frustrado, quando eu tenho uma grande decepção na minha vida. Aí eu acordo para a vida e reconheço que tem algo na minha vida que precisa ser tratado. E enquanto eu não reconheço isso, Deus vai cada dia mais liberando um pouco de dor sobre a minha vida, até o ponto em que eu então olho para Ele e digo: Senhor, não estou aguentando mais. Na verdade, queridos, essas coisas são os agentes de destruição da negação. São coisas que chamam a nossa atenção. São coisas que nos forçam a mover para a cura de coisas que têm arruinado a nossa vida. Por isso é que em muitas ocasiões da nossa vida, Deus só pode tratar conosco na hora da dor, do sofrimento, da desilusão, da amargura e da luta. Porque Deus já tentou trabalhar com a gente de várias formas. Então Deus permite que a gente passe pelo momento de dor, para que a gente passe pelo momento de amargura, de desilusão, de luta, de sofrimento, para que a nossa atenção se volte completamente para Ele. Muitas das vezes Deus trabalha dessa forma na nossa vida. Nessas horas Deus nos faz perceber o quanto somos frágeis e o quanto Ele é poderoso para restaurar, reconstruir e curar a nossa vida. Com a dor, Deus não está querendo nos machucar e nos fazer sofrer.
Deus está querendo nos despertar para a gente viver um tempo de cura e de restauração nos pés dele. Hoje Deus nos chama a cura através da escolha da esperança. Nessa mensagem aqui, seremos desafiados a acreditar sinceramente que Deus existe, que Deus se importa comigo, e que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a realidade em que eu me encontro. Essa é a proposta então hoje da escolha da esperança. Porque na verdade quem escolhe negar a sua dor ou o seu problema continuará sofrendo, continuará machucado, continuará ferido. Mas quando você escolhe a esperança, você escolhe a cura. Quando você escolhe a esperança, você destrói o pessimismo, o negativismo e o fatalismo na sua vida. Por quê, pastor? Porque, queridos, a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada da parte de Deus pode acontecer na vida de cada um de nós. Então, queridos, vamos dar uma olhada aqui, algumas atitudes práticas que nos ajudam então a buscar esperança. A primeira delas, você complete, para ser curado através da escolha da esperança, reconheça a existência e o poder de Deus. Reconheça a existência e o poder de Deus. É a primeira coisa que você precisa fazer para que você então encontre a cura para a sua vida. Reconhecer a existência e o poder de Deus. A Bíblia diz aqui para a gente, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpas algumas. Olhando, queridos, para tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez com o seu poder, é impossível não crer que Ele existe e que Ele tem poder para mudar todas as coisas na nossa história de vida. A Bíblia diz que é tolice não crer em Deus. Salmo de número 14, verso 1, a Bíblia diz, o homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Se você crê em Deus, isso vai fazer toda a diferença na história da sua vida. Seus dias, suas noites, suas decisões, suas motivações, seus sonhos, tudo isso terá um significado profundo na sua vida. Tudo isso servirá de forma diferente para que você encare a realidade da sua vida. Se você crê na existência de Deus e no seu poder, você terá a capacidade de vencer a negação e receber a ajuda de Deus para os momentos mais difíceis da sua vida. Pastor, por que o senhor está falando de algo tão óbvio? Crer em Deus, crer na existência de Deus. Queridos, muitas pessoas que estão sentadas aqui creem que Deus existe, creem até no seu poder, mas não experimentam da existência de Deus e do poder dele na sua vida. Muitas das vezes o orgulho te impede de experimentar Deus de forma plena. Muitas das vezes outras coisas impedem de você experimentar dessa presença, desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra na sua vida. Então saber que Deus existe e que Ele é poderoso não faz tanta diferença assim na nossa vida. Porque o que vai fazer a diferença é de fato se a gente estiver aberto e render a nossa vida a esse Deus, Criador de todas as coisas, a esse Deus que existe e é poderoso e quer manifestar o poder dele na nossa vida.
Uma coisa é saber, outra coisa é viver e experimentar. Segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto, é que para ser curado através da escolha da esperança, compreenda o caráter de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz que Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele quem? Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui de Jesus, que também é Deus, que na sua essência tem o mesmo caráter. O segundo passo nesse processo de cura através da esperança, não é somente reconhecer a existência de Deus, mas também é compreender o caráter desse Deus, é compreender com quem a gente lida, com quem a gente se relaciona. Não dá para crer em alguma coisa ou em alguém a respeito de quem eu não sei nada. E Deus, então, Ele deseja que saibamos quem Ele é. Quais são as marcas do seu caráter? Quais são os atributos da sua vida? Observe esse verso. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer saber quem Deus é, você precisa olhar para Jesus. Você precisa colocar os seus olhos em Jesus, porque Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Na verdade, aqui existem duas coisas que aprendemos acerca de Deus através de Jesus e que nos ajudam a superar as nossas dores, feridas, e a sair da negação e viver uma vida de esperança, de que é possível aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, encontrar a cura que eu tenho negado que preciso. A primeira coisa acerca de Deus aqui é que Ele sabe tudo acerca da minha vida. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos detalhes da nossa vida. Ele sabe dos segredos que somente eu, o diabo e Ele conhece. Sabe aqueles segredos que você guarda, que essas três pessoas sabem? Você, Deus e o diabo? Deus conhece. O conhecimento de Deus é sobrenatural, ninguém conhece como Ele. O diabo conhece os nossos segredos, por quê? Porque a gente permite que Ele conheça através do nosso comportamento, através das nossas ações e atitudes. E os demônios estão de olho em tudo aquilo que a gente faz, quando ninguém, entre aspas, está vendo. Então ele toma ciência daquilo, mas Deus, Ele conhece por antecipação, Ele sabe que este comportamento, esse segredo a gente teria na nossa vida. Então Deus sabe tudo acerca da minha situação. Como anda o seu coração? Como vai a sua alma? Você sabia que é possível viver no meio das pessoas sem que elas tenham a mínima percepção daquilo que você está sentindo? Você convive no meio de um monte de pessoas, mas você guarda algo que ninguém percebe, que você está sofrendo, está sentindo na sua vida. Você sabe muito bem que é possível esconder das pessoas que mais amamos aquilo que nós estamos sentindo. No entanto, com Deus isso não acontece. Deus, Ele conhece tudo. Deus conhece todas as coisas, todas as dores, todas as feridas, todos aqueles que causaram, todos aqueles que a gente causou. Deus conhece tudo. Ele conhece toda a nossa vida. De Deus não conseguimos esconder nada, Ele sabe de tudo que se passa em nossa vida. Por isso, Ele está dizendo para você nessa noite que Ele entende seus sentimentos,
Ele entende até o fato de você querer guardar esse segredo. Ele entende o fato até de você querer permanecer na negação. Deus, Ele conhece todos os seus sentimentos. Deus, Ele conhece toda a sua vida. Ele entende porque você age dessa maneira. Ele não sabe apenas o que você está sentindo, mas Ele entende tudo a respeito da sua vida. E por saber tudo sobre você, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra para tratar da sua vida, para cuidar de você e para reconstruir a história da sua vida. Então, queridos, não dá mais para continuar assim sofrendo. É tempo de escolher a esperança, é tempo de encontrar em Deus a esperança de dias melhores, de relacionamentos melhores, de casamentos melhores. É tempo de se submeter ao tratamento de Deus no nosso coração. O salmista declarou aqui no Salmo 31, verso 7, o Senhor viu, Ele viu porque Ele sabe de todas as coisas, a minha aflição e o meu coração apertado. Talvez o salmista tenha tentado negar que estava vivendo um tempo de coração apertado e aflição. Mas Deus viu. Deus bateu o olho e disse: você está vivendo um tempo de coração apertado, de aflição na sua vida. O que aperta seu coração nessa noite? Tem gente aqui que não dorme há dias, com o coração apertado. Tem gente aqui que está sofrendo há anos por algo que tem negado a vida inteira. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós temos defeitos. Temos maus hábitos. Todos nós precisamos ser alcançados pela graça curadora de Cristo Jesus. O que aflige você? Pastor, aquilo que me aflige é muito vergonhoso, eu não tenho coragem de contar. Você não precisa contar para mim, não. Você precisa primeiro contar para aquele que já conhece. Mas ele só está esperando você verbalizar para ele começar um processo lindo de cura e restauração na sua vida. É para ele. É com ele que você precisa começar esse tempo. Porque não importa a gravidade da sua dor, Deus, Ele quer tratar de você. Deus, Ele quer tratar de cada um de nós. Pare de viver como se nada de errado estivesse acontecendo. Decida hoje sair da negação, porque Deus sabe de todas as coisas. E o fato de saber que Deus sabe de tudo, é algo que deveria encher meu coração de esperança, para acreditar que dias melhores estão reservados para mim. Uma segunda coisa acerca da pessoa de Deus, que a gente precisa aprender, é que Deus pode mudar a minha situação. Isso é uma boa notícia. Deus pode mudar a minha situação. Saber que Deus pode mudar a minha vida é algo que deve encher o meu coração de esperança. Deus, além de ter poder para mudar-me, pode mudar a minha situação. Deus, Ele tem poder para mudar a minha vida, mas Deus também tem o poder de mudar a situação que eu estou vivendo. Pastor, eu não tenho nenhuma dificuldade, mas estou vivendo uma situação de dificuldade. Se necessário for, Deus muda a situação de dificuldade que você está vivendo. Porque aos seus olhos você está bem, você está caminhando bem, então Deus não precisa fazer nada em você. Deus vai fazer na situação que você está vivendo. Então Ele tem o poder para mudar a minha situação, como também tem o poder para me mudar. E algumas vezes Ele muda ambos. Ele me muda e muda as circunstâncias. Ele muda todo o cenário da nossa vida. Ele derrama sobre o nosso coração, e aquela realidade que a gente estava vivendo e enfrentando,
é completamente transformada pelo poder que há nele mesmo. Na verdade, queridos, Ele está esperando por você para fazê-lo. E Ele tem o poder para fazer isso na sua vida. Queridos, quando eu tinha o vício da pornografia, o mau hábito, e era preso a essa desgraça, eu escondi isso muito de muitas pessoas. Eu vivi muito tempo da minha vida com uma máscara, me apresentando para as pessoas de uma forma que de verdade eu não era. É o que a gente tem mais dentro da igreja, é gente mascarada. É o que a gente tem mais, que apresenta ser aquilo que não é. Mas um dia minha máscara caiu. Um dia eu tive que reconhecer que eu tinha um problema, sair da negação, porque durante muitos anos eu achava que eu não precisava de ajuda, nem de Deus, e nem das pessoas que caminhavam comigo naquele tempo. Mas eu me submeti ao tratamento de Deus, e quando eu me submeti, eu descobri que eu tinha um problema, e esse problema era sério, e eu tinha que resolver isso, eu tinha que me tratar, eu tinha que abrir meu coração. Então primeiro eu busquei a ajuda de Deus, e eu encontrei um Deus perdoador, um Deus que não me condenou por aquilo que eu praticava, mas um Deus que me aceitou de braços abertos e disse: meu filho, ainda há esperança de cura para você. E eu coloquei aquilo no meu coração, eu disse: eu vou me libertar da pornografia. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Agora Ele disse: agora você vai precisar de alguém para cuidar de você. Eu tive que me submeter às pessoas. E fui um tratamento com uma pessoa que cuidou de mim, que ministrou na minha vida, que foi orando por mim, que foi me libertando desse laço do inferno. E a pessoa disse, por instrumentalidade de Deus: agora você tem que acertar isso com a sua esposa. E foi o último estágio de libertação na minha vida. Às vezes é doloroso demais, queridos, alguns passos que a gente vai ter que dar, senão a nossa vida vai ficar travada. Você não vai andar. Tem gente aqui que precisa dar passos, sair da negação. Talvez você esteja se achando melhor do que alguém, mas você vai precisar ter que dar passos na sua vida, para que Deus destrave você, e você chegue aonde você quer chegar. Eu só consegui, querido, me libertar disso, porque Deus estava me esperando para fazer uma obra na minha vida, e o poder dele me libertou daquilo que eu estava amarrado, e eu encontrei cura e liberdade, porque eu compreendi o poder de Jesus na minha vida. Observe o que Paulo diz aqui. Paulo disse: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Queridos, o poder que está disponível para nos tirar da negação e nos levar ao caminho da cura e da restauração da nossa vida, é o mesmo poder que levantou Jesus daquela tumba vazia, é o mesmo poder que, liberado sobre a vida de Jesus, fez com que ele voltasse para os céus. Querido, se Deus pode ressuscitar Jesus dos mortos, Ele também pode ressuscitar um relacionamento morto. Ele também pode ressuscitar uma pessoa da doença para a saúde. Ele pode libertar você de algum vício. Ele pode ajudar a você a fechar a porta do teu passado, de maneira que aquelas memórias dolorosas parem de perseguir você, se você apenas crê no poder dele. É o poder de Jesus
que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. Pastor, aos meus olhos, o que eu tenho vivido e tenho negado até o dia de hoje é impossível. Mas os discípulos também questionaram Jesus com relação à impossibilidade. E ele deu a seguinte resposta: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Deus pode todas as coisas. Essa verdade deve encher então o nosso coração de esperança, de saber que nós temos um Deus onisciente, de saber que a gente tem um Deus poderoso que pode mudar qualquer circunstância da nossa vida, para ser curado através da escolha da esperança. Em último lugar, aceite o convite de Deus para ajudá-lo. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: porque é Deus quem produz em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem produz é Deus. A iniciativa sempre foi e sempre será de Deus. Nunca vai partir da gente. Deus, ele vai insistir com a gente. Deus, ele vai falar com a gente. Deus vai continuar sempre nos convidando. Porque é de Deus, é Ele quem produz em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então não é suficiente simplesmente crer em Deus. Pastor, se eu crer em Deus, eu vou ser curado. É um processo, mas não é suficiente. Tem muita gente que crê em Deus e continua doente. Então não é suficiente crer em Deus, crer que Ele existe, crer que Ele tem poder. Na verdade, praticamente todos nós que estamos aqui cremos em Deus. Mas isso não acaba com a nossa mágoa. Isso não acaba com a nossa amargura. Isso não acaba com as decepções que a gente teve. Isso não acaba com nada na nossa vida, o fato da gente crer que Deus existe e que Ele tem poder. Na verdade, o que é preciso, pastor, é preciso se conectar com o poder, e isto é mais do que crer, é aceitar de fato o convite do Todo-Poderoso para ajudá-lo a vencer as suas crises, seus traumas, suas dores, suas mágoas e as feridas que estão no seu coração. Pastor, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. É possível que você tenha tentado sozinho, e sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Deus, da ação de Deus, mas para isso também você precisa entender que Ele não é o culpado das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Porque tem gente aqui nessa noite culpando Deus por algo que aconteceu no passado da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem culpa disso. Não foi a decisão de Deus, foi a sua decisão. Deus não é o culpado pelas coisas ruins que têm acontecido com você. Muito pelo contrário. Ele deseja reverter essa situação e trazer os melhores anos da sua vida. Quem está semeando no seu ouvido que é culpa de Deus é Satanás. E Satanás está repreendido em nome de Jesus. Deus continua te amando. Deus continua tendo afeição por você. Deus continua desejando te ajudar. Por isso, não adie a cura da sua vida. Escolha ter esperança de que alguma coisa muito boa da parte de Deus vai começar a brotar na sua história de vida. Eu tenho aprendido que quanto mais você adia a sua dor, mais distante você fica da sua cura.
Não adia mais não. A palavra de hoje é uma palavra para lhe dar esperança, de que ainda é possível recomeçar tudo de novo com Jesus Cristo. Aceite o convite de Deus para ajudar você e te abençoar na escolha de cura, escolhendo a esperança. Queridos, eu quero terminar a palavra dizendo que eu tenho aprendido que as coisas funcionam melhor quando elas estão conectadas. Aparelhos de som, televisão, essa câmera aí que o pastor está nos filmando hoje, essas caixas de som, rádios. As coisas funcionam melhor quando elas estão conectadas à energia. Sem ela, por melhor que seja o aparelho, não tem serventia alguma. Deus deseja que eu e você estejamos conectados a Ele. Por quê? Porque Ele quer nos ajudar. Porque Ele quer liberar sobre nós todo o poder dEle, que vai nos ajudar a vencer tudo aquilo que a gente precisa vencer na nossa vida. Ele sabe que somos incapazes de dirigir a nossa própria vida, bem como resolver os nossos próprios problemas. Se você está ferido, Deus quer te ajudar. Queridos, há uma promessa linda para aqueles que estão conectados a Deus através de Jesus. E essa promessa está em Isaías, capítulo 57, no verso 18 e no verso 19. Ele diz assim: tenho visto como eles agem. O estado de negação é uma forma da gente agir, mas nada foge ao olhar do Senhor. Ele está dizendo aqui que Ele tem visto como estamos agindo. Mas há uma promessa aqui nesse texto. Ele diz aqui: mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Aqui há uma promessa, queridos, de cura para a nossa vida. Aqui há uma promessa de direção. Aqui há uma promessa de consolo. E ele continua dizendo aqui: nos lábios dos que choram. Talvez você chegou aqui chorando, talvez com a alma chorando. Ele diz aqui: eu colocarei palavras de louvor. Deus vai mudar a realidade da sua vida. O tempo de choro vai terminar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele continua dizendo: a todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto, aos que estão longe. Eu os curarei. Você crê que Deus pode te curar? Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar essa canção e vamos ser ministrados pelo Senhor aqui. Querido, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas hoje à noite é a noite de você escolher a esperança. A esperança tem um nome, se chama Jesus. Jesus quer tratar do seu interior. Jesus quer tratar das suas emoções. Jesus quer tratar do seu relacionamento com o Pai. Eu não sei o que tem afastado você de uma vida saudável, de uma vida abundante, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e Ele pode fazer na sua vida aquilo que talvez você nem acredite que Ele pode fazer. Mas não duvide do poder de Deus. Não duvide da forma de Deus agir. Vamos cantar essa canção e deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida aqui nessa noite.